Sabe, eu acredito que a alma humana é central para a personalidade de um ser, afinal, é a única parte de cada um que prevalece eternamente após a morte. Certo, mas você também definiria como um princípio espiritual que informa o corpo e constrói a essência humana? Quer dizer, tipo, você está se referindo à parte moral e emocional do homem, que dá, como na definição de Aristóteles, sabe? Que a alma dá vida e movimento ao corpo. Sim, pois a alma dá o ânimo. Por isso, todo ser vivo tem alma. Até que faz sentido se levar em consideração o significado de sua palavra em sua origem latim, animar, dar movimento ao que é vivo. Sei. Mas e você? Por que você não entra na discussão? Dá uma opinião sobre o assunto. Minha opinião? Nem opinião, nem suposição, pois as duas podem dar espaço para desentendimento. E, como sabem, eu não discuto. Mas, se insistirem, eu posso contar-lhes um caso de minha vida. Primeiramente, não existe apenas uma alma, mas sim duas. Duas? Sim, duas. Cada ser humano possui duas almas, uma que olha de dentro para fora e outra que olha de fora para dentro. Espantem-se, irritem-se, fiquem boquiabertos, podem fazer o que quiser, qualquer reação é aceitável. Só não aceito réplica. Se me replicarem, levanto-me e vou embora. Certo, então nos explique seu ponto de vista. A alma exterior pode ser um conceito, uma pessoa, várias pessoas, ou até mesmo um objeto. Um óculos, um relógio, um chapéu, um par de botas, que seja, entre outros. E tem a alma interior. Tem a alma interior, que é, como eu diria, tem o objetivo de transmitir vida, assim como a alma exterior. As duas se completam, uma a outra. Assim como uma laranja, duas metades de uma laranja. Se você perde metade dessa laranja, ou uma das almas, você tem a possibilidade, mais do que vocês imaginariam, de perder a alma inteira. Agora, eu preciso pontuar que nem sempre a alma exterior é a mesma. Não? Não, ela muda de natureza e estado. Como por exemplo, porém existem algumas que não mudam, como por exemplo a pátria, com a qual Camões disse que morreria, ou então o poder, que era a alma exterior de César. Mas ainda assim existem algumas extremamente mutáveis, só que ainda assim muito pertinentes. Por exemplo, conheci vários rapazes que em sua infância tinham um desenho, ou então um boneco como sua alma exterior, e mais pra frente veio a se tornar uma amizade duradoura. Particularmente conheço uma mulher que muda de alma exterior 5 a 6 vezes por ano. No começo do ano é teatro, depois torna-se uma antiga amiga, ou então um amado, uma festa. Curioso. Quem seria essa? Não vou tão longe a dizer o nome dela, pois são várias que assim agem, mas eu me restringo apenas ao episódio do qual eu disse que iria contar, um episódio dos meus 25 anos. Eu era pobre e tinha acabado de ser nomeado alferes da Guarda Nacional. Não imaginam o acontecimento que isto foi em nossa casa. Minha família toda se orgulhou da minha conquista. Minha mãe até passou a me chamar de meu alferes. Onde morava, pude perceber até um sentimento de inveja de alguns. E o motivo não foi outro senão que o posto tinha muitos candidatos e que esses perderam. Suponho também que uma parte do desgosto foi inteiramente gratuita. Em compensação, tive muitas pessoas que ficaram satisfeitas com a nomeação. E a prova é que todo o fardamento foi me dado por amigos. Até uma das minhas tias, Dona Marcolina, que morava longe de minha casa, desejou me ver e até pediu para que eu levasse a farda. Ai, meu sobrinho, você não sabe o quão contente eu fiquei quando recebi a notícia que você se tornaria alferes. Eu já falei pra sua mãe que eu não vou te soltar antes de um mês. Ai, tio. Ai, meu sobrinho, como você tá lindo. Eu tenho até inveja da moça que for a sua mulher. Tio, eu agradeço pelo elogio, mas não precisa ficar me chamando de alferes a todo momento. Chama-me de Jacobina ou Joãozinho, como a senhora costumava fazer. Mas agora você tem um cargo importante. Eu me orgulho muito disso, então eu vou chamá-lo de alferes. Ou melhor, senhor alferes. Nossa, não sei o que, blá blá blá. Nossa senhora, meu Deus. Nossa, me conta então o que muda sobre o seu trabalho. Não, você não quer contar pra mim? Não, tudo bem. Tá bom, tudo bem. Obrigada, tá bom? Olha só, amor. Nossa,
Assim que eu soube que você viria de verdade, eu comprei um espelho bem grande pra você se ver na sua roupa de alferes. Obrigado, tia, mas não precisava. Eu vou ficar aqui apenas por 3 semanas. Lógico que precisava, você precisa ver o quão bonito você fica na sua roupa. Além do mais, se te faz feliz não tem problema. É certo que todas essas coisas, carinhos, atenções, fizeram em mim uma transformação profunda. O alferes teria eliminado Jacobina. Durante alguns dias, as duas naturezas se equilibraram, mas não demorou muito para que uma superasse a outra. Aconteceu então que a alma exterior passou a ser a única coisa que eu teria. É até difícil de entender. Você entenderá. Os fatos explicarão melhor os sentimentos. Ao tempo em que a consciência do homem se obliterava, a do alferes tornava-se viva e intensa. As dores humanas, as alegrias humanas, se eram só isso, mal obtinham de mim uma compaixão apática ou um sorriso de favor. No fim de 3 semanas era outro, totalmente outro. Era exclusivamente alferes. A minha filha Pamela, ela está à beira da morte. Eu preciso ver ela. Ai, adeus, sobrinho. Adeus. Cuida da minha casa, tá bom? Tia, você... Confesso-lhes que desde o começo eu já senti uma grande depressão, como se tivesse caído em uma armadilha do nada. Era a alma exterior que se reduzia. Estava agora limitada apenas a mim. Notei o quanto odiava essa solidão apenas na manhã seguinte, quando me achei só, sem mais ninguém entre 4 paredes. Minha solidão tomou proporções enormes. Nunca os dias foram mais compridos, nunca o sol abrasou a terra com uma determinação mais cansativa. As horas batiam de século em século no velho relógio da sala, cuja pêndula feria minha alma. Quando muitos anos depois li uma poesia americana, creio que de Longfellow, e topei com este famoso estribilho, Never forever, forever never, confesso-lhes que tive um calafrio. Recordei-me daqueles dias medonhos. Era justamente assim que fazia o relógio de minha tia. Never forever, forever never. Não eram golpes da pêndula, era um diálogo do abismo, um cochicho do nada. E então de noite, não que a noite fosse mais silenciosa, o silêncio era o mesmo, mas a noite era sombra, era solidão ainda mais estreita, ou mais larga. Tic-tac, tic-tac, ninguém nas salas, na varanda ou nos corredores. Então você tinha um certo medo? Você pode até achar engraçada a minha situação, mas fosse bom que eu pudesse ter medo. Tinha uma sensação inexplicável, era como um defunto andando, um sonâmbulo dormindo. Quando eu dormia, porém, era outra coisa. O sono dava-me alívio, eliminando a necessidade de uma alma exterior, deixava atuar a minha alma interior. Nos sonhos, usando minha farda no meio de minha família e amigos que me elogiavam, mas quando acordava eu estava sozinho novamente. Passei até a me alimentar mal. Desde que fiquei sozinho, não olhei uma só vez para o espelho. Não tinha motivo, era um impulso inconsciente. Um receio de achar-me 1 a 2 ao mesmo tempo, naquela casa solitária. E se tal explicação é verdadeira, nada prova melhor a contradição humana, porque no fim de 8 dias decidi me olhar no espelho. Olhei e recuei. O próprio vidro não me refletia mais. Tive medo e só queria sair dali. Fiz um movimento com o braço. O espelho refletia, mas de uma forma dispersa. Disposto a partir, fui pegar minha roupa de alferes. Confesso que de tempos em tempos me via no espelho, porém com uma imagem desfocada. Mas o que aconteceu em seguinte foi o mais inacreditável. Diga. Lembro-me de vestir a farda e como estava à frente do espelho, levantei os olhos e o vidro reproduziu a figura integral. Não mais uma figura embaçada, era eu mesmo, o alferes, que achava enfim a alma exterior. Olhava no espelho, conseguia novamente distinguir os objetos. Dali em diante fui outro, cada dia, a uma certa hora.
vestia-me de alferes e me sentava diante do espelho, lendo, olhando, meditando. No fim de 2, 3 horas, sem o traje, deixava de ser eu mesmo. A gente só vai dar uma ajustada na câmera e o senhor já pode começar, ok? Fique à vontade. Tudo pronto, podemos começar. Então agora vamos começar, meu público, um quadro muito famoso do Brasil, entrevistando pessoas famosas mortas do Brasil. Aqui do meu lado está Machado de Assis, o grande escritor brasileiro. Escreveu livro, escreveu ensaio, principalmente conto. Um dos contos que eu li foi O Espelho. Você poderia contar um pouquinho da história do espelho para mim? Certamente. Bom, O Espelho mostra a história de Jacobina, um rapaz de origem humilde, que com a vida, junto com sua carreira militar, conseguiu a ascensão na vida. Bom, a história mostra a conversa entre 4 ou 5 homens. Eles estão reunidos numa mesa, debatendo sobre questões da metafísica, discutindo. Porém, Jacobina não está interessado. Praticamente estava cochilando enquanto outros discutiam. Em algum momento, um dos 4 ou 5 porque Jacobina mal participava, um dos 4 ou 5 homens questiona: você não tem nenhuma opinião? Então Jacobina conta um caso. Como eles estavam falando sobre a alma, Jacobina conta uma história de sua vida quando ele tinha 25 anos. Por que alma? Bom, Jacobina mostra uma teoria. As pessoas, cada uma tem 2 almas. Então, Jacobina, quando começa a sua ascensão na vida, com sua carreira militar, consegue o cargo de alferes. Porém, o comportamento e o tratamento das pessoas com Jacobina se tornou muito importante para ele, pois todos o chamavam de alferes, senhor alferes. Isso, aos poucos, foi tomando a existência de Jacobina. Em certo momento, ele entrará em contato com o espelho, o bem mais chamativo da casa de sua tia. Esse acontecimento, querendo ou não, muda toda a vida de Jacobina. E o resto, só lendo o conto. Senhor Machado, eu confesso que realmente é um conto que intriga, ele chama o leitor. Qual que foi sua motivação, a sua ideia principal para criar? Bom, o meu objetivo foi causar uma reflexão nos leitores, pois temos a alma externa, que está ligada ao status social e aos bens materiais, e a alma interna, que, querendo ou não, é a nossa verdadeira personalidade. Com o conto, eu queria que os leitores pensassem o que eles acham mais importante, quem eles realmente são ou o resto, como as pessoas olham para eles ou o que eles possuem. Então, senhor Machado de Assis, o Jacobina, ele usa muitas metáforas na sua fala durante a obra. Uma das metáforas que eu acho que chamou a minha atenção, e talvez a do público em geral, foi a da laranja. Que sentido você quis colocar na metáfora da laranja? Bom, a metáfora da laranja faz uma comparação entre a laranja e o homem. Quando a laranja é cortada ao meio, ela nos lembra o sol, que está voltado ao conhecimento. A perda de uma das metades, ou melhor, uma das almas, compromete a existência, podendo perder metade dela ou até toda ela. A obra, Sr. Machado de Assis, então você quer dizer que ela fala sobre a ambiguidade do ser humano, a fragilidade, as massas que a gente usa no dia a dia, correto? Correto. Uma coisa, no final do livro, o Jacobina ele parece um pouco arrogante, um pouco grosseiro. Ele sai da sala sem se despedir de seus amigos que está dialogando há tempos. O que você quis fazer nessa parte? Bom, quando escrevemos um conto, um romance, qualquer coisa, estamos expondo uma ideia. E os leitores, eles não vão entender da mesma maneira. E também podem não entender como eu escrevi. Quando Jacobina sai da sala, sem ao menos falar alguma coisa, sem esperar um comentário, reforça a ideia de que ele não gosta de discussão.
ele simplesmente não queria ouvir os comentários a respeito de sua história. Entendi. Então, a última pergunta para finalizar o nosso encontro, que foi maravilhoso, adorei. Uma última pergunta, então, para finalizar o nosso encontro exclusivo. A Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Bom, ela... Now the world